curso. Mas naquela noite ele ficou com medo, porque a escuridão era muito grande, muito grande. Não se enxergava nem a lua e nem as estrelas, tudo escuro. E ele ficava pensando, não há nada o que temer, eu não vou ficar com medo. Enquanto ele caminhava, ele pensava isso. Aquilo que eu estou vendo ali, não é homens com espingardas, é um monte de árvores. A minha cabeça que está imaginando coisas, são apenas árvores. E ele ouvia alguma coisa se mexer lá no mato e pensava, não, é apenas uma velha vaca que está se movimentando no meio do matagal ali, não vou ficar com medo. Tenho confiança que eu vou conseguir caminhar esses 6 quilômetros até chegar no meu sítio. Contudo, John estava assustado. Por mais que ele tentasse se controlar, ele estava assustado. De repente, um pássaro bateu as asas e voou bem na frente dele. Isso deixou ele com mais medo ainda, né? E depois ele começou a ficar assustado com os passos que ele começou a ouvir. Parou para escutar e percebeu, realmente vinha alguém em sua direção. Seus joelhos tremiam, não sabia onde se esconder. Aí ele ouviu uma voz. John, é você? Ele reconheceu aquela voz. É meu pai. Ele exclamou, pai, eu estou aqui. O pai então respondeu, eu percebi o quanto hoje está escura a noite e achei que você pudesse ficar com medo. Por isso eu vim te encontrar. O pai então pegou na mão de John e voltaram para casa os dois de mãos dadas. O pai estava vindo com uma lanterna para ele poder enxergar o caminho de tão escuro que estava. E ele foi buscar o John no meio do caminho. Aí o John, segurando na mão do pai, falou assim, pai, agora eu não estou mais com medo. Por que será que o John não estava mais com medo? Porque tinha alguém segurando a mão dele, protegendo, né? Muitas vezes eu e você sentimos medo de alguma situação, de algumas coisas na vida da gente. Mas vamos lembrar de uma coisa. Nessas horas, lembre-se que Deus está com a mão estendida para segurar a sua. Igual o pai de John veio buscar ele no meio da escuridão e pegou na mão dele e John não sentiu mais medo. Jesus está pronto a pegar na nossa mão para que nós não sintamos mais medo. Depende só nós falarmos, Jesus, vem agora, né? Segurar a minha mão, vem me proteger, vem me ajudar para eu não ficar mais com medo. E ele vem. A gente pode não vê-lo, mas ele dá aquela calma, ele tira o medo da gente, ele resolve os nossos problemas, tá bom? Então, o cuidado de Deus para conosco é constante, é o tempo todo. Ele é o nosso pastor, né? Na Bíblia fala que nós somos como se fôssemos ovelhas dele, e ele é o nosso pastor. Nós temos aqui, olha, mais ou menos no meio da Bíblia, olha, tentem abrir mais ou menos no meio da Bíblia, tem um livro chamado Livro de Salmos. Eu quero que vocês abram lá o livro de Salmos. Foi o rei Davi que escreveu todos esses salmos. Salmos é como se fossem louvores, agradecimentos a Deus, né? Pela vida que ele tem dado a Davi. Então, Davi escreveu todos esses salmos. E eu quero que vocês abram em Salmos, então, no meio da Bíblia, no Salmos 23, tá? Ó, já vai mostrar aqui, olha, Salmos 23. Então, ele começa aqui, termina aqui, olha, tá? Vamos ver quantos versos são. De 1 até verso 6, é pouco, são poucos, né? E esse salmo, crianças, ele revela certinho a proteção de Deus conosco, o cuidado dele conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esse é o Salmo 23, o salmo que diz que o Senhor é o nosso pastor. Olha que lindo! Diz que ele cuida da gente, não importa onde estejamos, no vale da sombra da morte, à beira de problemas terríveis que a gente passa na vida da gente.
então Deus está conosco. Depende de nós sermos fiéis a Ele, igual José foi. José foi fiel, por isso Deus pôde ajudá-lo, né? Então vamos ser assim também. E nossa atividade de hoje é o seguinte: é vocês abrirem a Bíblia, na metade ali, Salmos 23, de 1 até o verso 6, né? Que é ali, final do Salmo 23. E nós vamos copiar no nosso caderno de religião. Copiar o Salmo 23. O Salmo 23 tem um título: O Senhor é o meu pastor. Bom? Então, lá no caderninho de vocês, vocês copiem o título, põe data, tal, copiem o título, o Senhor é o meu pastor, Salmos 23, e copiem os 6 versinhos que tem no Salmo 23. Gente, esse salmo é ótimo para a gente decorar, porque na hora do apuro tem muitas histórias que a gente conhece, que na hora do problema, a pessoa fala o salmo, que já sabe decor, e Deus livra do mal. Tá? Aquele mal, aquele problema que estava na frente da pessoa vai embora. Então é um salmo maravilhoso para a gente ter decor na cabecinha da gente, para a gente poder se livrar dos problemas que podem aparecer na vida da gente, tá bom? Então façam a cópia desse salmo, Salmo 23, no caderno de vocês e tentem decorar, tá bom? E não vamos esquecer, o Senhor é o nosso pastor. Igual ele foi o pastor de José, igual ele protegeu José, ele pode proteger e livrar a gente de todo mal e de todo perigo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau!